sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Em outubro de 2024, o mundo literário ficou absolutamente surpreso com o anúncio feito pela Academia Sueca da vencedora do Prêmio Nobel da Literatura, a sul-coreana Han Kang, cuja obra mais importante é A Perturbadora A Vegetariana, que fala sobre identidade, opressão, resistência feminina e questões do corpo, típicos das mulheres, preocupações típicas das mulheres. Romancista muito famosa em seu país desde a década de 1990, foi com a publicação em 2007 de A Vegetariana na Coreia que Kang se tornou finalmente conhecida no mundo inteiro, após a tradução para o inglês de 2015, que lhe garantiu o galardão Man Booker International Prize em 2016. Na época da publicação, 2007, a Coreia do Sul vivia um choque cultural entre uma era moderna e as raízes, suas raízes muito profundamente, vamos dizer assim, enraizadas em tradições. Se, por um vértice, o país atravessava um período de rápido crescimento econômico e cultural e tecnológico também, tornando-se uma potência global na área da tecnologia e do entretenimento, com o fenômeno K-pop, por outro, a sociedade sentia as pressões em relação ao comportamento individual, os papéis de gênero e a necessidade de se adaptar aos novos chips. Então vamos ao nosso dedinho de prosa, cheio de curiosidades, história da Coreia, a eleição dessa importante escritora sul-coreana e seu interessante A Vegetariana sobre a vida em transformação profunda na atual sociedade sul-coreana. Sobreviventes, A Vegetariana coloca um espelho em frente ao rosto da sociedade do país no início do século XXI para que todos vejam a tensão existente entre individualidade e as expectativas de uma nova Coreia do Sul em transição. A personagem central, Eong-hye, se recusa em continuar a consumir carne. Um ato de resistência aparentemente simples, mas que a conduz a uma cascata de reações muito violentas e repressivas dentro da família e no seio da própria sociedade. Uma metáfora muito interessante que reflete o quão profundamente enraizadas são as milenares tradições culturais em países igualmente milenares. Mas, antes de falarmos especificamente do livro, é interessante saber que em algumas línguas lá do leste da Ásia, como vietnamita, o chinês ou o mandarim ou o cantonês, e no caso específico do coreano, os nomes das pessoas são formados da seguinte forma. O primeiro substantivo que aparece é o sobrenome ou o nome da família, Han. E o segundo substantivo é o nome de alguém, Kang. Por isso aparece o sobrenome familiar como primeiro substantivo para seu pai, Han, como ocorre com o próprio nome da escritora, Han Kang, que nasceu em Gwangju, na Coreia do Sul, em 1970. Kang cresceu em uma família de escritores. O seu pai é o famoso escritor e referência na literatura de seu país, Han Seong-won, de 85 anos de idade. Vejam só que maravilha! A plenas imaginações literárias até os dias de hoje. Quando Han tinha 10 anos de idade,
mudou-se para Seul com sua família após o massacre de Gwangju em 1980, em que as forças governamentais reprimiram brutalmente manifestantes pró-democracia. Esse fato histórico traumático e violento, considerado até hoje uma vergonha na história da Coreia do Sul, causaram fortes traumas em Kang, assim como em muitas outras crianças de sua idade à época, mesmo que não tenham vivenciado ou presenciado o massacre diretamente, mas sempre ouviram suas famílias tecerem comentários a respeito dessa tragédia. Todos esses eventos forneceram pautas não só em sua formação humanística, quando criança e adolescente, mas também para a sua própria visão de mundo quando já jovem, adulta e adulta. E também pautas para o seu livro Human Acts, de 2014. Para Kang, que cresceu em um ambiente no qual a literatura e a escrita reinavam absolutas em seu lar, então nada mais natural que ela estudasse literatura coreana na Universidade de Yonsei, uma das mais prestigiadas da Coreia do Sul, onde ela se graduou professora de literatura. Olha que maravilha! Mas uma professora ou um professor, de forma geral, vencedora do Prêmio Nobel de qualquer área do conhecimento. Vejam só, mais um, olha que maravilha, que orgulho, né? Os professores, numa busca geral, se vocês pesquisarem, os professores formam a profissão mais laureada, mais vencedora de todos os prêmios Nobel, de toda e qualquer área do conhecimento já recebidos na história do próprio galardão. Que impressionante! Maravilha isso, meus amigos, maravilha! Por exemplo, se um professor, um médico recebeu em medicina, ele às vezes não é médico clínico, mas médico dentro de uma universidade. Então ali ele atua como professor. Vejam só, isso é um espetáculo. A profissão mais laureada com o Prêmio Nobel é a de professores. Mas vamos voltar aqui ao nosso dedinho de prosa. De acordo com a própria escritora, o incentivo ao hábito da leitura das obras de escritores sul-coreanos clássicos e também de autores internacionais e da prática da escrita em sua família, sua formação acadêmica e de ser professora de literatura são fatores que solidificaram as bases de seu interesse em se dedicar à escrita, a palestras, e proporcionaram também bases teóricas e estilísticas que floreiam em seu belo jardim literário frutífero, em reflexões sobre questões existenciais e filosóficas ao longo de uma sensível escrita introspectiva e muito simbólica. Han Kang, que mantém viva uma tradição muito comum entre os escritores sul-coreanos, manter sua vida pessoal reservada, sem registros ou aparições públicas suas mesmas ou de seus relacionamentos ou filhos, e muito menos a alta exposição em redes sociais, ela deu o start em sua carreira literária com poemas, mas logo passou à prosa quando, em 1993, publicou o seu conto, O Livro de Facas. E, a partir daí, vieram romances e ensaios. Mas o seu nome começou a brilhar mesmo com a publicação em 2007 de A Vegetariana, ao alinhavar temas muito sensíveis sobre alimentação, repressão social e resistência individual, principalmente pela perspectiva das mulheres. E em 2014, Kang publicou seu romance Atos Humanos, que aborda o trauma coletivo do massacre de Gwangju. E em 2016 foi a vez de
The White Book, um livro híbrido de ficção e ensaios sobre memória e luto. Depois das primeiras premiações recebidas na Coreia do Sul, Han Kang recebeu diversos prêmios internacionais, mas na época o mais importante foi o Man Booker International Prize de 2016 por seu livro A Vegetariana, que catapultou definitivamente a escritora no cenário literário global. Até que, claro, graças ao recebimento do Prêmio Nobel da Literatura o ano passado, 2024, sua carreira literária ganhou ainda mais projeção e admiração, tanto na Coreia do Sul quanto no exterior, e sua obra a receber luz de estudos e debates de leitores comuns e críticos. Sobreviventes. Quando A Vegetariana veio a lume em 2007, a Coreia do Sul vivia um período de velozes transformações econômicas e sociais com choques culturais. O crescimento tecnológico e a globalização estavam em plena expansão na placa-mãe. O país começava a surgir naquela época como uma potência global em diversas áreas, como tecnologia, entretenimento, com o K-pop puxando essa locomotiva, e a cultura pop. E falar em locomotiva, o país é uma das potências no transporte ferroviário, com trens de super velocidade e não ligados diretamente a trilhos, mas a planar por trilhos. É algo impressionante na Coreia. Voltando aqui. Só que, apesar de todo esse progresso, a sociedade sul-coreana ainda passava por muitos choques. Por exemplo, ela mantinha os valores tradicionais fortemente enraizados, principalmente sobre as expectativas de gênero. Por exemplo, destinos fixos para homens, destinos fixos para as mulheres. E conformidade social. Sempre foi assim, sempre será dessa forma. Somadas as pressões sociais para que as mulheres ainda cumprissem papéis tradicionais como de esposa e mãe dentro de uma estrutura muito rígida, patriarcalmente, que não conhecia então, claro, e também não debatia, tópicos sobre liberdade individual, corpo feminino e resistência às normas culturais milenares que cada vez mais pululavam no centro de falas sobre modernidade e relações sociais do país. Fora da Coreia do Sul, o ano de 2007 foi de enormes desafios e mudanças em um mundo que mergulhava de cabeça na expansão digital, com novas formas de comunicação a transformar as interações sociais e culturais e, claro, também mexendo com toda a relação interpessoal de forma direta, pessoalmente, não só digitalmente. Em paralelo, preocupações com crise ambientais, conflitos internacionais e desigualdade de gênero começaram a figurar nas pautas das cúpulas mundiais em todo o planeta. O choque entre tradição e modernidade, pressão social e busca por identidade individual são as inspirações que alimentam Han Kang para explorar o desejo de uma mulher em roer a renda das normas estabelecidas através de uma transformação radical. A sua própria recusa em comer carne e seu natural afastamento da família e da sociedade. A vegetariana, ao cozinhar questões de controle do corpo, de autonomia individual, abocanha a liberdade pessoal e coloca em pratos limpos os papéis tradicionais de gênero. Como é muito natural em quaisquer países milenares, tradições do leste da Ásia ou então Extremo Oriente, como quiserem, o mesmo choque entre tradição
e cultura que o Japão viveu ao se modernizar, e de certa forma, embora seja uma ditadura comunista, a China também experimenta, ela passa por tais choques. A Coreia, da mesma forma, percebe que tais transformações são profundas e vieram para ficar, e sente o abalo em valores tradicionais, ao mesmo tempo em que é urgente se adaptar às demandas da modernização e da globalização, marcadas por avanços tecnológicos, debates culturais e transformações sociais. Então, que mudanças aconteciam na Coreia do Sul em 2007, quando a vegetariana foi jantar em público? País integrante do grupo conhecido no início lá da década de 1960, os anos 1960, como tigres asiáticos, vocês se lembram ainda dessa nomenclatura? Pois é, a Coreia do Sul consolidava-se como uma das economias emergentes mais dinâmicas do mundo, sede de empresas de altíssima tecnologia como a Samsung, muitos smartphones de vocês devem ser da Samsung, LG e Hyundai. Ao mesmo tempo, o país enfrentava desigualdades sociais e econômicas crescentes. E exatamente naquele ano de 2007, foi um ano importantíssimo para a tecnologia, com o lançamento do primeiro iPhone pela Apple e o início da era dos smartphones. O país passava por uma transição política em paralelo. Após longas décadas, a sociedade que ainda lidava com o legado deixado por ditaduras militares, da repressão e das lutas pela democracia, viu um presidente progressista, Roh Moo-hyun, se empenhar de corpo e alma para implementar modernas reformas em um ambiente polarizado. Naqueles mesmos anos, surgiu o Hallyu, onda coreana, com o K-pop e suas produções de séries de dramas, principalmente nesse gênero de drama, que logo se tornaram um fenômeno cultural ao conquistar as audiências internacionais dos jovens e adolescentes. No Ocidente, debates sobre igualdade de gênero e autonomia corporal feminina ganhavam força com movimentos feministas renovados. No entanto, em muitas sociedades lá do Oriente, esses temas ainda eram tabu, ainda eram tratados de forma muito conservadora, profundamente tradicional em muitos aspectos. Para a sociedade sul-coreana, as mulheres deveriam cumprir seus papéis de esposa, mãe e cuidadora, muitas vezes partindo para o alto sacrifício de sua própria identidade. O choque cultural fez com que milhares de mulheres adoecessem psiquiatricamente, mentalmente. Mas mesmo assim, a saúde mental e a violência doméstica eram raramente discutidos em público, pois muitas mulheres naturalmente tinham medo de denunciar ou expor os abusos, ou até mesmo de expressar suas insatisfações com os papéis impostos a elas. E se no Ocidente muitas mulheres têm medo de denunciar, imagina numa sociedade amparada por pilares patriarcais milenares, altamente tradicionais. Aí fica mais difícil ainda. E por isso o drama feminino aumentava, com a popularidade na Coreia do Sul de produções cinematográficas e televisivas feitas não na Coreia, mas em países ocidentais, pois chegavam no país. As mulheres coreanas assistiam a esses programas e comparavam suas próprias vidas com a vida das mulheres europeias e norte-americanas.
norte-americanas, não apenas dos Estados Unidos, mas sim também o Canadá. Filmes, séries e documentários com temas acerca da beleza feminina, desejo e ambições das mulheres, cuidado com o corpo, vegetarianismo, palavra difícil, veganismo, ecologia, sustentabilidade ambiental, enfim, vários outros recebiam uma atenção cada vez maior. E, embora o vegetarianismo não fosse prática comum no país, o movimento ambientalista internacional começava a influenciar as pautas de discussões alimentares e éticas. E aqui entra também, pela primeira vez na história, as discussões, os debates acerca de carne de cachorro enquanto iguaria alimentar. Mas a maior revolução aconteceu, sem dúvida alguma, na educação da Coreia do Sul, considerada uma das mais fortes e mais competitivas do mundo. Até 2007, a formação educacional sul-coreana ainda estava enraizada nos valores patriarcais milenares, exatamente o que Han Kang expõe em seu livro, As Dinâmicas Familiares e Sociais Opressoras. Se antes do nascer do século XXI, até aquela época da publicação, o sistema educacional sul-coreano era amplamente reconhecido como um dos mais exigentes e competitivos do mundo, imaginem hoje em dia, com a busca por excelência acadêmica começando desde cedo, com estudantes tendo uma rigorosa rotina desde o ensino fundamental até o ensino médio. Embora o sistema educacional sul-coreano seja universal, apresenta disparidades significativas baseadas em fatores econômicos e regionais. Mas a competição se tornou ainda mais acirrada com o foco no Suneung, uma espécie de Enem sul-coreano. Esse exame anual de admissão para universidades é considerado crucial para o futuro de um jovem, pois ele define não apenas a instituição de ensino superior. Todos querem o top 1, se não for possível, top 2, se não for possível, top 3, e assim sucessivamente, como numa pirâmide mesmo. Só que é uma pirâmide invertida pela competição, pela objetividade. Ninguém quer uma universidade de esquina. Ninguém aceita isso, porque sabe que o peso do diploma será considerado absolutamente, será levado em conta durante uma apresentação, uma entrevista de emprego. Ela é curricular, ela de fato separa o joio do trigo, como acontece na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Ninguém aceita estudar numa uni-esquina. Todos objetivam a mais influente, a mais prestigiada universidade ou a segunda mais prestigiada e assim sucessivamente. Porque as oportunidades de carreira são difíceis e todo mundo deseja também um consequente status social adquirido por onde estudou e no que trabalha. Com certeza. Mas antes da universidade estão as escolas regulares, com o seu sistema de tempo integral, de 7 da manhã, 8 da manhã, até as 4 horas da tarde. O país viu um boom no número de Haegwons, que são instituições privadas de ensino, onde os alunos tinham aulas extras à noite e até nos fins de semana. Vejam só, inúmeras famílias mais ricas pagavam as escolas privadas
fossem elas de elite ou não, mas claro, assim como na universidade também a top 1, top 2 e por aí vai, ou então mandavam seus filhos estudarem nas sedes, nas cidades sedes das instituições, sejam escolares ou universitárias, nada daquilo, tô aqui na minha casa, meu filho está em casa, vai estudar aqui mesmo, estuda aqui mesmo, está em casa, não precisa sair para pagar o aluguel, não precisa sair para pagar contas. Essa mentalidade não existe. Se não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, não existe no Canadá, onde jovens já saem de casa aos 16, 17, 15 anos de idade, quando não, dependendo da família, saem cedo para estudar. No Brasil não, tem que ficar até os 30 anos, 40 anos, 50 anos nas saias das mães ou nas saias dos pais. Não é verdade? É uma mentalidade totalmente diferente, por isso que nada muda no país, por isso que nada muda no Brasil. Por que vai estudar na UFJF, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Belo Horizonte, Universidade Federal de Vitória, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Bahia? Por que vai estudar nesses lugares? Não, fica em casa mesmo. Fica em casa mesmo, estuda aqui na Unisquina, estuda aqui de qualquer jeito. Esse é o pensamento. Claro que existem fatores no Brasil que estão ligados diretamente à economia da família. Aí é outra questão, mas eu estou falando de uma forma geral. De uma forma geral. Esse é o pensamento muito pequeno, não competitivo. E se o filho tem uma oportunidade fora, numa entrevista de emprego, alguém vai olhar Universidade Federal, ou Universidade Estadual, ou PUC. Vejam bem, ou PUC. Vai falar, olha, isso aqui vem da PUC. Isso aqui é Unisquina, deixa de lado. Porque é isso que acontece no mercado de trabalho. Temos que falar de maneira franca, de maneira honesta. Temos que deixar de ser hipócritas. Não adianta tampar o sol com a peneira, porque ele mesmo assim ainda haverá de brilhar. Até porque estudar em uma universidade, seja ela federal ou estadual, fora de seu domicílio familiar, é muito importante para o crescimento individual, enquanto, como eu falei, ser humano, enquanto profissional, enquanto acadêmico. A pessoa pode morar numa república, ou morar dividindo o apartamento com alguém, ou morar nos alojamentos das instituições. E ainda ingressar em alguma linha de pesquisa de algum professor e ainda receber bolsa para isso. Vejam só, fatores que não são ofertados por universidades particulares Unisquina. Então é preciso levar em mente sobre isso, porque o mercado de trabalho separa o joio do trigo. Não só por currículo acadêmico, mas também por capacidade produtiva. Essa é a diferença. E talvez esteja aí também, ou até mesmo certamente, o porquê de o Brasil jamais ter vencido um prêmio Nobel. Não que não existam cientistas, escritores, enfim, todos da área do conhecimento dignos para isso, não. Mas a competição lá fora é muito maior. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas vamos voltar para cá. E em 2007, a dependência dos Haegons foi tão exagerada que muitos pais gastavam grande parte de sua renda familiar e até vendiam bens para garantir o sucesso acadêmico dos filhos, que, obviamente, sentiam toda a responsabilidade de uma família inteira pesar-lhes em seus ombros e a corresponder ao investimento. A conversa em casa era sempre em torno de a Coreia do Sul emergindo como uma potência tecnológica e global do futuro. Vocês têm, meus filhos, que estudar, se dedicar e tal. As famílias pressionavam dessa forma os filhos a abandonarem suas perspectivas ou desejos, ou até mesmo aptidões pessoais, em prol de um currículo escolar que enfatizava, na época, disciplinas como ciências, matemática e engenharia, que lhes garantiria um futuro promissor universitário com bons empregos, conquistando independência financeira
e um status social reconhecido. Por outro lado, havia também famílias que, mesmo investindo pesado na educação dos filhos, eram mais, digamos, light nas expressões, e por isso a educação em artes e humanidades ficavam, de uma forma geral, num segundo plano de ranqueamento, eram as menos optadas de forma geral. Então, é óbvio que o desgaste psicológico era enorme, tanto para os estudantes quanto para seus pais, que atravessavam o vale da extrema pressão para alcançar altíssimos níveis de desempenho escolar e desempenho acadêmico. E claro que essa usina de sucesso educacional não resistiria e uma hora explodiria na sociedade, expondo elevados níveis de radiações de estresse, esgotamento e problemas de saúde mental. Resultado final desse Enem sul-coreano, uma das maiores e elevados índices de suicídio entre os estudantes ficou alarmante, a ponto de se tornar uma das maiores preocupações políticas e sociais relacionadas à educação na Coreia. E naqueles tempos as universidades começaram a se tornar ágoras, ou seja, espaços de diálogos e debates de movimentos feministas sobre igualdade de gênero, o que, claro, evidentemente influenciou toda uma geração inteira de jovens que passaram a questionar as normas tradicionais. Hoje, 2025, ainda que a Coreia tenha avançado no sucesso de mulheres à educação superior, muitas ainda enfrentam pressões para equilibrar sua educação, os seus estudos, com as responsabilidades tradicionais de esposa e mãe, em vez de somente partirem em busca de sua realização pessoal ou profissional. Atualmente, o governo sul-coreano tem acordos diplomáticos na área da educação e os renova e os conquista a outros países sempre, que esses acordos incentivam o envio ou o intercâmbio de estudantes para estudar em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Finlândia, promovendo dessa forma uma experiência cultural muito interessante, elevando também o status global da Coreia do Sul em todo o hemisfério norte. E, curiosamente, até 2007, muitos jovens miravam essas oportunidades como formas de, vocês sabem, de fugir, de escapar da rigidez do sistema educacional do país. O que não pode ser frágil, prestem muita atenção agora no que não pode ser frágil. Vocês têm ideia do que não pode ser frágil, do que não pode faltar, do que não pode ser feito de qualquer jeito? É o ensino da língua inglesa. Esse ensino é supervalorizado. Para o governo, os alunos são obrigados, os professores têm que fazer de tudo, os alunos, os pais e as famílias, enfim, os alunos têm que sair do ensino médio já bilíngues para a universidade. Pois da universidade, muitos terão a oportunidade de conseguir fazer, realizar, concretizar o sonho do intercâmbio. E se não for com o inglês, como eles poderão sair do país? Falando coreano? Claro que não. Por isso que existe a exigência do governo, do Ministério da Educação, para o bilinguismo de toda uma geração pós-1995, mas especialmente 2007 para cá. E de lá, da universidade, partir para o sucesso profissional no mercado globalizado
em torno, obviamente, de uma língua universal que é o inglês. Fora do ambiente escolar, esse fator, essa exigência, resultou numa proliferação de cursos de idiomas com maior ênfase no aprendizado bilíngue. E claro que esses cursos de idiomas ensinam, além do inglês, outros idiomas como alemão, francês, ou chinês, ou japonês, pois estamos na Coreia. Sobreviventes, dividido em 3 partes, cada uma narrada por diferentes pontos de vista, a Vegetariana tem uma estrutura fragmentada que permite uma exploração profunda da psique da personagem central e das reações consequentes de todos à sua volta. A trama do livro se desenvolve a partir da ótica pessoal de Yeung-hye, uma mulher comum, simples, pode ser a nossa vizinha, que de repente, num belo dia, decidiu ser vegetariana. E como eu disse, um belo dia, ela simplesmente decide parar de comer carne, o que causa um choque, e aí vem a questão tradicional, na sua família. Seu marido, por exemplo, Mr. Cheong, fica muito inconformado. A decisão de Yeung-hye em se tornar vegetariana não é apenas uma escolha alimentar. Na verdade, ela tem uma história pessoal marcada por traumas e repressões. No fundo, bem no seu fundo, no seu íntimo, Yeung-hye se sente muito cansada e passa a não mais aceitar ser uma esposa submissa. E claro, sua mudança cria um clima de tensão e desconforto, levando a personagem à alienação, ou seja, ficar à parte, à margem de seu ciclo social e principalmente de sua família. Ninguém consegue compreender a sua manifestação. E no meio dessa tempestade toda, aparece a irmã de Yeung, In-hye, que vê toda a deterioração da saúde mental da irmã. Só que In-hye é, ao contrário da irmã, uma mulher que não apenas aceita, mas se esforça, se empenha para se encaixar nas normas sociais e tradicionais, principalmente de ser uma esposa que faz tudo em casa, trabalha e ainda cuida das crianças, dos filhos. Em resumo, nós temos 2 irmãs muito diferentes, representativas. De um lado, Yeung, que mostra toda a sua insatisfação, a sua rebelião contra os valores tradicionais e o posicionamento que a sociedade impõe às mulheres. Ela não aceita. Já sua irmã, In, aceita tudo e ainda se empenha para ser aquela esposa que faz tudo em casa. Esses são os 2 parâmetros trabalhados por Kang em seu livro. Sobreviventes, o estresse educacional e a cultura da perfeição que levam a vegetariana Yeung escolher se afastar das normas milenares surgem como uma metáfora para as gerações que enfrentavam um sistema educacional e social opressores, buscando uma identidade individual fora das expectativas impostas por uma sociedade altamente estruturada e exigente, no qual escolhas individuais são vistas como uma ameaça à norma familiar, social e milenar, refletindo a pressão que muitos sul-coreanos enfrentavam para se conformar aos padrões exigentes, vigentes. A deterioração da saúde mental de Yeung reflete o tabu em torno de transtornos psicológicos e a falta de suporte emocional em sociedades focadas na aparência da normalidade e do sucesso. A decisão de Yeung de se transformar, de se tornar vegetariana, simboliza uma ruptura com a tradição milenar, representando o desejo individual, o desejo feminino, o desejo de ser humano de se libertar de normas tradicionais.
Esse conflito era uma questão central na Coreia do Sul, onde a modernização desafiava exatamente esses valores culturais. E se de um lado temos a irmã que não aceita, Yeong, nós temos também a irmã In, que aceita. Mulheres que não aceitam e mulheres que aceitam. Sobreviventes. Hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre a escritora sul-coreana Han Kang, uma das principais escritoras contemporâneas da Coreia do Sul e que surpreendeu o mundo ao devorar o Prêmio Nobel da Literatura em 2024, o ano passado, e seu perturbador e reflexivo A Vegetariana, que não só coloca a literatura coreana, sul-coreana, numa das mais altas prateleiras internacionais, como também provocou inúmeros debates no país sobre questões de gênero, identidade e a autonomia, as decisões da própria mulher em relação ao seu próprio corpo. Isso foi fundamental para uma transformação e um apoio, um incentivo, uma influência às novas gerações, principalmente às novas gerações de mulheres. Todo esse bordado literário fez com que A Vegetariana tenha se tornado, na época e hoje em dia ainda seja, uma leitura essencial em cursos de literatura contemporânea na Europa, Estados Unidos e Canadá. Então, vamos aguardar mais um Another Brick on the Wall surpresa da Academia Sueca do Nobel da Literatura. Este ano tem! Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!